Então, boa noite, queridos. Bem-vindos. É um prazer estar aqui de novo, nesta casa, que tanto nos acolhe, com tanto carinho, toda vez que aqui a gente chega. Hoje nós vamos falar um pouco, eu e o Carlos, sobre a nossa obra. E eu queria dar uma introdução, colocando para vocês, assim, como foi que chegou para nós, pelo menos para mim, depois o Carlos fala um pouquinho como é que foi para ele. Quando veio o Carlos me convidou para, como disse ele, vamos escrever a quatro mãos, um trabalho que tocasse as pessoas. Não só as pessoas que nos buscam nos consultórios, mas principalmente as pessoas que vêm às casas espíritas, na busca do consolo, na busca do alívio, do entendimento das suas dores. E aí entra, os porquês e os paraquês que a gente está aqui, qual é o nosso papel nessa caminhada, nessa trajetória que a gente escolheu. E a gente vai falar, então, justamente disso, assim, o que nos move, por que escolhemos tais e tais caminhos, o que a nossa natureza nos envolve e nos faz ir atrás dessas escolhas. Então, cada um de nós, a gente sabe, vocês todos espíritas, ou se tentam ser, que nem eu, buscando entendimento desse papel nessa caminhada. E, principalmente, assim, a minha fala no livro é justamente tocar as pessoas, para que elas entendam a importância desse momento tão único, tão especial com a sua vida, com a oportunidade de estarem vivos, encarnados nesta fase, do planeta, e trazer não só o seu burilamento e fazer, mas trazer a sua contribuição para a comunidade, para as pessoas onde elas estão inseridas, nas famílias, que são os nossos maiores desafios. Certo? Então, vamos lá. Esta imagem aqui que eu tirei para vocês toca no sentido de que temos um homem trabalhando, esculpindo uma pedra. Essa pedra bruta, talvez hoje não tão bruta, somos nós. Então, a gente vem com um processo a desenvolver. E aí eu peguei uma fala, eu trouxe assim, a minha parte do livro vai ter muitos trechos do livro, tá? Para instigar vocês assim nos questionamentos que ele propõe. E eu contribuí assim com umas falas que eu gosto muito do autor Richard Bach. Quem já ouviu falar, é um escritor que escreveu Fernão Capelo Gaivota. E ele tem uma fala, num dos livros dele, que retrata esta imagem que eu tirei aqui para a gente, que diz assim: quando iniciamos a vida, cada um de nós recebe um bloco de mármore e as ferramentas necessárias para convertê-lo em escultura. Podemos arrastá-lo intacto a vida toda. Podemos reduzi-lo a cascalho. Ou podemos dar-lhe uma forma gloriosa. Essa é a proposta. Quando a gente consegue ter a oportunidade, porque todos sabemos que é uma fila enorme para reencarnar. Então, quando temos a oportunidade de estarmos aqui, e aí o que nós vamos fazer com essa oportunidade? Ou a gente transforma esta oportunidade na nossa grande virada,
e um divisor de águas em todo o nosso processo evolutivo, porque sabemos que somos espíritos milenares. Então, a gente não está aqui começando do zero. A gente traz na nossa personalidade, a gente fala em personalidade congênita, ela vem por todas as encarnações. E a cada encarnação, uma oportunidade de melhoria. Cada um de nós, se a gente for pensar e fazer uma autoanálise, e aí a importância do autoconhecimento, sabe o que é que precisa arrumar. Qual é o seu calcanhar de Aquiles? Porque ele fica lá, pulsando. Alguns momentos mais suave, outros mais forte. Então, cada um de nós, na sua autorreflexão, sabe exatamente aquilo que não está tão bem que precisa arrumar. E aí está a oportunidade. E as pessoas onde a gente é inserido, quer seja no ambiente de trabalho, quer seja na família, quer seja no centro espírita, com os colegas, são oportunidades, são professores que nos auxiliam neste processo. Certo? Aqui tem uma foto, né? Uma figura que mostra justamente o nosso processo evolutivo, a nossa natureza mais primitiva. E se vocês forem dizer assim, olhando a foto, né? Olha lá, os primórdios do homem, ele realmente era muito primitivo. A gente já está bem melhor, com certeza. Mas o nosso primitivismo, ele é muito forte. E ele aflora em momentos de muita tensão e estresse. Num trânsito, onde está todo mundo meio tumultuado, atrasado, se atravessa um na frente de vocês. Nem sempre você vai ter a tolerância, a paciência de dar espaço para ele passar e se acalmar. E, bom, ele está com pressa, eu não estou com tanto assim. Ele vai te instigar a tu ter uma reação. Né? E as pessoas, às vezes, muitos dizem assim, a paciência que nos é tirada. Aqueles que nos fazem trabalhar a paciência, exercitar a paciência, são professores nossos também. Né? Tinha um professor de sala, de aula, me dizia, e a todos, né, ele dizia assim, como vamos exercitar a paciência se não tem alguém para nos tirar ela? E aí eu quis trazer esse exemplo, e tem tantos outros num campo de futebol. Agora mesmo a gente estava vindo com um rapaz do táxi, muito querido, ele é espírita até, evangelizador, já foi, muito querido. E aí ele comentando, o pessoal do Uber, né, que outros colegas, né, jogaram pedras. Então, é uma natureza mais primitiva tu agredir desta forma alguém que aparentemente está te atrapalhando. E isso a gente tem que se puxar, pessoal. Porque é em situações onde ela aflora que a gente vai se dar conta, nossa, nem pensei que tinha uma reação assim dentro de mim. Muitas vezes, até numa discussão em família, aflora uma coisa mais forte e mais egoísta, e mais agressiva, e mais raivosa. Então, eu tenho, vocês têm, todos temos. A gente só tem que saber trabalhar isso dentro de nós. E essa natureza, ela vai sendo trabalhada, e esse é o objetivo da nossa encarnação. Trabalhar para evoluir. Então, está lá. O que torna esse processo evolutivo, e vocês veem aquele ali tocando a entidade maior que representa Deus, a nossa evolução tem um propósito. É para lá que a gente se encaminha, para os planos superiores, para a elevação, para a angelitude. Vai demorar, mas essa busca ela é constante e ela é muito, muito pessoal.
Então, ali, né, mostrando o início, né, na natureza humana, no seu ponto de partida, o homem não tem senão instinto. Mais avançado e corrompido, não tem senão sensações. Mais purificado, tem sentimentos. E o ponto delicado dos sentimentos é o amor. Está lá no Evangelho, Allan Kardec. Então, nós temos os instintos que precisam ser trabalhados, né? E à medida que a gente vai trabalhando eles, vai se levando para sentimentos. E o sentimento maior é o amor. O amor nos cura, o amor nos envolve, o amor nos aproxima de quem tem o maior amor do mundo, que é Deus. Né? As pessoas às vezes, eu estou passando trabalho, está difícil, só pode ser castigo. Tem gente que brinca, né? Joguei pedra na cruz e tal, dizem aqueles comentários. Nós não temos um Deus punitivo, um Pai punitivo, nós temos um Pai amoroso. Ele quer o melhor para nós. É que às vezes a gente não consegue entender isso. Mas é depois que passa tudo, que o temporal se acalma, que a gente consegue, precisei passar por aquilo para ver tal coisa, ou conseguir tal coisa. E esse é o processo. É que nem nós, pais dos nossos filhos. Às vezes a gente tem que ser firme, a gente tem que dizer não para eles, às vezes a gente tem que dizer não, não vai poder fazer tal coisa agora, porque isso não é bom para ti nesse momento. Espera, vamos aguardar. E quando a gente é filho, a gente não entende isso. A gente fica revoltado, fica bravo. Depois, quando a gente troca de lugar, passa para o lado de ser pai, mãe, a gente entende o que eles queriam com aquilo e a gente também se vê às voltas de ter que dizer não, de ter que dar o limite para o bem daquele filho. E assim é o pai lá em cima. As coisas que a gente passa é para o nosso bem, tudo é para o nosso bem. A gente tem que saber olhar para isso, certo? O homem, né, nós somos esse viajor aí, que caminha e já passou por tantas moradas, por tantas histórias, por tantas roupagens. Hoje estamos nessa condição, já fomos pessoas diferentes, mais primitivas, já fomos homens, já fomos mulheres. Já fomos ricos, já fomos pobres. Já passamos por tantas coisas. O homem, esse viajor do tempo, vive numa constante busca de plenitude e de evolução, guiado pela sua natureza mais pura, mais genuína, que o caracteriza descendente do Divino Pai. Essa busca incansável tem um propósito, que é a tão almejada paz e plenitude. Todo mundo está atrás disso. O que tu quer? Tanto é que hoje a gente deseja, né? Muita paz, muita luz. Porque a melhor coisa que a gente pode ter é deitar no nosso travesseiro e estar em paz conosco. Em paz com o que eu fiz, em paz com o que eu me coloquei frente à família, em paz no meu trabalho, com meus colegas. Em paz comigo, faceiro com as coisas que eu estou conseguindo e buscando outras para ficar melhor. Isso nos dá paz. A gente tem que estar sempre sendo movido a projetos positivos. Isso nos dá condição de seguir em frente. Então, assim, há milênios, o homem transita por este e outros planetas com inúmeras roupagens, aquilo que eu falei, sofrendo mutações no seu corpo físico, assim como alterações no seu campo mental e psicológico, denotando uma evolução maior ou menor da sua condição moral. Essa parte aqui, é bem importante. Nós, no nosso organismo, né, e aí linkando com a questão da saúde, o nosso corpo físico, ele denota o nosso equilíbrio ou o nosso desequilíbrio. Se nós estamos desequilibrados, o nosso corpo vai sinalizar isso, de alguma forma. Então, assim, a busca pela saúde
Começa aqui. Começa aqui. Nosso coração e mente tem que estar em perfeita condição de equilíbrio e de harmonia. Porque quando eu penso, e o que eu penso eu atraio, tem uma condição do meu coração estar em paz, ter misericórdia, ter compaixão comigo e com o outro, a minha saúde vai ser melhor. Agora, se eu guardo mágoa, se o meu rancor, o meu desejo de vingança, a minha raiva, no mau sentido, porque a raiva ela é produtiva, é a raiva que nos faz correr, é a raiva que nos faz lutar. Agora, a raiva não pode nos paralisar, porque aí a gente adoece, e aí a gente faz uma depressão, a gente cristaliza a raiva. Então, tudo isso são coisas que a gente tem que ir se percebendo e cuidando, certo? Tá lá. Essa imagem eu escolhi porque eu acho que ela retrata bem a nossa luta, né? O nosso primitivismo, nossa natureza mais instintiva, mais furiosa, e a nossa inteligência. Instinto e inteligência estão sempre juntos na nossa história. E ali está o homem, né? Tentando administrar a fera, que é a fera que a gente carrega dentro de nós. Tem aquela historinha, né, do lobo furioso e do lobo calmo. Um lobo furioso comia os coelhinhos e o lobo calmo transitava bem com eles. E aí o menino perguntou pro mestre, mas como assim? São dois lobos, né? Por que um age assim? Por que o outro age tão furioso? Tu tens os dois lobos dentro de ti. O que vai aparecer é aquele que tu alimenta. Se eu alimentar o furioso, eu vou destruir aquele homem. A minha inteligência vai para o espaço. Agora, se eu alimento aquele outro, que tenha mais calma, que use a inteligência, a gente fala muito em inteligência emocional, de saber administrar os conflitos, de saber administrar as suas raivas, ele com certeza vai ter uma condição bem melhor. Deixa eu tocar para dar tempo. Então, aqui fala que na matéria do ser vivente há a coexistência de duas forças propulsoras das ações, instinto e inteligência. A primeira é involuntária e não individualizada, tendo características próprias em cada espécie. A segunda provém do espírito e é voluntária e livre para agir, portanto individualizada, já dizia Gabriel Delany. A nossa inteligência, a nossa capacidade de administrar melhor as coisas e domar as nossas feras, né? Isso é bem importante para os relacionamentos e para a nossa saúde. E ali está uma foto, lapidando a sua escultura, buscando a sua essência. A nossa trajetória, durante cada encarnação, nos define como espíritos mais primitivos ou mais evoluídos. No entanto, não podemos esquecer que somos seres em processo evolutivo e que, mesmo com características bastante primitivas, todos buscam, ao reencarnar, de forma compulsória ou expiatória, a evolução. Quando a gente entende que o meu colega do lado, que o meu vizinho, que o transeunte que anda comigo na rua, que o meu companheiro, a minha companheira, o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, também vieram para esse planeta de provas e expiações. Não vamos esquecer nunca em que planeta a gente está. A pessoa, o mundo tá horrível. A gente está aqui porque, de alguma forma, nós temos alguma sintonia com isso. Senão, nós já estaríamos em outros planos. Então, vamos ser um pouquinho mais humildes e saber que temos coisas a trabalhar. Então, se eu consigo saber que eu estou aqui buscando essa evolução, o outro, quando reencarnou, também veio com essa proposta, de alguma forma. E ele está na sua luta. Uns conseguem com mais facilidade, outros nem tanto. E a nossa forma de olhar para esse outro que está lá na sua luta
e não consegue, tem que ter um olhar mais de compaixão. Porque, né, a gente já foi assim, ou já foi bem mais pior. E se a gente está numa condição melhor, o nosso olhar para o processo do outro tem que ser um olhar mais compreensivo. Porque isso vai fazer bem para a gente, para a nossa saúde. E para com quem a gente convive também. A gente vai estar numa energia melhor. A transformação do estado de animalidade para de humanidade. Então, a nossa vida é moldada, né, nessa busca de transformação, lá naquela primeira imagem, numa pedra bruta, para uma pedra mais lapidada, né? E o sentimento por excelência que nos impulsiona e lapida é o amor. O amor é o alicerce mais vigoroso, gente, isso aqui é bem importante, para a construção de uma personalidade sadia, por ser gerador de um comportamento equilibrado. Quem dizia isso é Joana de Ângeles. O nosso lar tem que ser um lar de amor. A nossa família tem que ter amor. Mesmo repleta de diferenças, gente. E cada um de nós é responsável para fazer essa diferença. A diferença que eu digo assim, se em cada casa de vocês tiver amor, tiver um olhar mais compreensivo, mais paciencioso, mais tolerante, mais indulgente, aquela pequena comunidade, que é a casinha de vocês, vai contribuir com luz para aquela rua, para aquele prédio, para aquele quarteirão. E assim a gente vai irradiando. Agora, se a minha casa é uma casa onde tem briga, direto, as pessoas se agredindo de várias formas, a nível energético eu estou contribuindo para quê? Para a paz do planeta? Ou pelo contrário? Para contribuindo para que a energia seja mais densa, para que a gente seja mais desequilibrado. E aquilo contamina, porque se eu estou em casa e estou vendo uns vizinhos brigando, aquilo me desarmoniza. Ninguém gosta de ouvir grito, de ouvir palavrão, de ouvir xingamentos, ou ouvir choros, ou agressões. Aquilo nos desestabiliza de tal forma que contamina. Então, a responsabilidade de vocês, dentro das suas casas, das suas famílias, é muito grande. Principalmente a nossa casa interna, a nossa casa pessoal. E aí o amor é, vamos dizer assim, o elixir de muitas coisas. Da nossa evolução, das nossas trocas entre as pessoas que fazem parte, ou aquelas que até não fazem parte e estão precisando do nosso gesto, né, carinhoso. As tendências, boas ou más, irão se manifestar diante do que nos é apresentado no nosso cotidiano. Aquilo que eu vinha falando antes, no trânsito, no elevador, no prédio, na rua. Somos resultados de nossas escolhas, sejam elas conscientes ou inconscientes. Isso é bem importante. Ah, porque eu sou uma vítima da vida. Não, ninguém é vítima de nada, gente. Nós somos resultados das nossas escolhas. Se alguém faz algo que não é legal conosco, é porque a gente, de alguma forma, permitiu isso. Então, nós temos muita responsabilidade. Não vamos terceirizar as responsabilidades. Enquanto não tivermos maturidade espiritual, nosso ser emocional evidenciará maiores ou menores dificuldades frente às situações vivenciadas, podendo estas, muitas vezes, transformarem-se em verdadeiros martírios psíquicos. A gente pode adoecer e muito, se a nossa maturidade espiritual não se prevalecer. E aí, quando a gente trabalha em consultório, as pessoas trazem as queixas conscientes, né, muitas inconscientes, mas cada vez mais, e aí é um avanço da medicina, né, e aí está exames, as pessoas podendo olhar com várias pesquisas que aquele ser que está diante da sua pessoa numa consulta é um espírito em processo evolutivo,
trazendo a sua dor. E se a gente consegue olhar esse espírito na sua luta, o nosso entendimento se torna maior e a nossa terapêutica apresentada também vai ser mais ampla. E aí entra a importância da terapêutica, né, complementar espírita. A filosofia espírita, a espiritualidade atuando junto à medicina, junto à ciência, cada vez mais, e complementando e tornando muito mais rico o trabalho de quem está lá para ajudar aquele ser no seu processo. E ali está a pessoa no meio das escolhas, né? Quantas vezes estamos assim, diante de caminhos que se apresentam e a gente fica na dúvida para que lado que vai. E uma coisa é certa, a nossa natureza ela vai nos impulsionar de alguma forma na escolha. Vai contribuir para que escolhemos esse ou aquele caminho. E aí entra também a nossa fé, a importância da gente estar sempre conectado com a espiritualidade para poder pedir essa ajuda na decisão a ser tomada. E eles estão sempre conosco. A nossa inteligência, né? A fonte da inteligência universal, gente, está lá os espíritos, todos buscando. Nós temos a centelha divina, quando falei ali atrás, né? Temos a essência genuína, pura. Nós somos, lembram, Jesus dizia, sois deuses. Nós somos Deus. De alguma forma, um pedaço dele está dentro de nós, a gente tem que descobrir ele. E isso vai fazer toda a diferença na nossa vida. E aí, né, os caminhos, o caminho do bem, o caminho do mal. A pessoa, na pessoa que não concebe mesmo o pensamento do mal, o progresso está realizado. Naquela a que vem o pensamento, mas o repele, o progresso está em vias de se cumprir. Naquela, enfim, que tem o pensamento e nele se compraz, o mal ainda está com toda a sua força. Deus, que é justo, considera todas as diferenças na responsabilidade dos atos e pensamentos do homem. Está lá no Evangelho. Então, olha as diferenças. Às vezes as pessoas vêm tão culpadas por coisas que fizeram ou pensaram, e aí a gente tem que lembrar qual foi a intenção. E quando vocês forem julgar, a gente é muito bom para pré-julgar, né, e criticar o outro. Tentem pensar a intenção do gesto daquela pessoa quando veio para vocês e falou tal coisa. Qual foi a intenção? É uma intenção má ou a intenção boa de querer ajudar? Isso faz toda a diferença para a gente poder olhar e entender melhor o outro. E a doutrina de Jesus, Jesus é muito misericordioso. Ele nos traz e nos diz, né, a importância da nossa obediência e resignação diante das provas. Duas virtudes companheiras da doçura. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Quando a gente consente que aquilo que está acontecendo vai fazer parte e necessidade nossa de viver aquilo, com certeza a prova não vai ser tão grande e a gente vai conseguir ultrapassar tudo que a gente precisa. Está lá a figura do mestre, né, consolando aquela cheia de dor, cheia de dúvidas, e assim ele é conosco. E aí encerramos dizendo, né, não vos aflinjais, pois, quando sofrerdes, mas bendizei, ao contrário, Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor neste mundo, para a glória no céu. Allan Kardec. Chega um dia em que aprendemos, isso a gente às vezes pena bastante para chegar a essa conclusão, que na vida há muito mais que comer, lutar e conseguir poder. Existe algo chamado perfeição. E a meta da vida é encontrar essa perfeição e refleti-la para quem está junto da gente.
E aqui diz, né, de novo, Richard Bach, eis aqui um teste para verificar se a tua missão ainda não está concluída. Se você está vivo, é porque ainda te falta concluí-la. E ali está nós, caminhando, né, procurando essa luz para nos tornarmos melhores. E isso é a nossa trajetória. Nós somos espíritos numa condição e numa experiência humana. Não somos humanos espíritos. Somos espíritos numa condição humana. Porque o nosso caminho nos leva a Ele, né? Tudo que nos move nos leva à elevação. E a elevação é chegar pertinho do Pai, né? E para isso a gente precisa disso, gente. Precisa de perseverança, precisa de fé. Muita paz e luz na caminhada de vocês. Obrigada.